Você precisa saber da importância do momento de delegacia que o advogado tem. Não é simplesmente o momento de acompanhar, mas é o momento que a gente faz um trabalho muito ativamente. Meu nome é Felipe Ribeiro e eu sou advogado criminalista. Hoje eu vou estar falando aqui tanto para os advogados como qualquer pessoa que tenha curiosidade de saber, e melhor, vocês deveriam saber que esse momento inicial ali de delegacia é um dos momentos mais importantes. E eu vou explicar o porquê. Nesses momentos iniciais, eles às vezes falam, né, que o processo começa no inquérito policial e tudo. Normalmente tem esse caminho. Mas vamos dizer aqui, que desmitificar, colocar em partes, que normalmente se acontece o processo no que a gente chama de flagrante, que é quando você pega a pessoa ali de surpresa. Então você tem ali o flagrante. Só que nesses momentos iniciais são muito importantes. Vou só dar um exemplo. Por exemplo, a partir do momento que a pessoa é presa em flagrante, o delegado ali e tudo mais, ele tem 24 horas para comunicar à família. E se por acaso passar desse prazo, você já tem um prato cheio aí para ter uma argumentação muito forte de que uma ilegalidade foi feita. Então, assim, aquele momento inicial, se você está com um advogado que realmente entende, ele vai conseguir ter uma atuação muito ativa. Ou, dependendo do tipo de crime, você precisa de laudo ali no caso de ML para fazer o exame de corpo de delito. E esse laudo, se você conseguir fazer algumas perguntas, você pode elucidar algo que só vai poder ser visto naquele momento, naquele laudo. Porque seja um caso, por exemplo, que alguém morreu, um homicídio ali, ou seja, algo que foi uma lesão, é algo que só vai ser identificado, algumas coisas, só naquele momento, vamos dizer assim, quente, que aconteceu aquilo. Assim como algumas lesões você consegue ver ela nitidamente no mesmo dia, mas se passa uma semana você já não vê uma lesão na pessoa, você já não vê que ela foi agredida ou algo do tipo, então você não consegue comprovar. Então você pode fazer algumas perguntas, que a gente chama de quesitos aí, para que o perito te responda. Então a gente ativamente faz essas perguntas e deve ser respondidas. E também, se não for respondido, a gente tem uma argumentação muito grande aí, no sentido de ver se, por acaso, alguma formalidade, ou seja, se teve alguma nulidade no processo, algo que pode colocar, enfim, o processo todo, entre várias outras coisas. Outro exemplo que eu vou dar aqui, e esse talvez seja o exemplo mais importante, é justamente quando a gente está ali no momento de inquérito policial, ou seja, naquele momento inicial, algumas coisas que a gente faz pode mudar o jogo todo. Principalmente quando a gente conduz ele bonitinho, assim, falando aqui do inquérito como um todo, porque no final desse inquérito, o delegado ele vai fazer um relatório final. E esse relatório final, ele pode decidir pelo indiciamento, que é quando, não, essa pessoa cometeu um crime de fraude, um estelionato, homicídio, enfim, ele vai fazer isso e vai mandar ali vai ser a conclusão dele, e assim o Ministério Público normalmente ele vai seguir o entendimento e vai fazer uma denúncia, que é o quê? É uma ação, como se a gente fosse para a justiça normalmente, só que uma ação penal, ou seja, criminal, onde a gente vai realmente ver se a pessoa fez algo de errado ou não. Então é muito importante que, se ele for conduzido ali o inquérito policial, isso eu já fiz, o escritório aqui já fez, que é o seguinte: às vezes a gente consegue conversar, dialogar com um delegado, onde o próprio delegado, mesmo tendo uma prisão preventiva decretada por um juiz, autorizado por um juiz, esse delegado, conversando, dependendo de quem for, você consegue dialogar ao ponto dele ver que, poxa, realmente não existiu crime aqui, foi uma injustiça, foi preso, é claro, porque juntamente com outras pessoas e tudo, mas eu não vou indiciar. Então ele faz um relatório final pelo não indiciamento. Normalmente a gente fala com o juiz e o juiz já libera a pessoa. Então ela está ali presa, mas rapidamente, às vezes no mesmo dia já é liberado, porque faz sentido alguém estar preso se não deveria estar preso. Se é uma pessoa, vamos dizer assim, inocente ou que não teve nada a ver com isso. Então isso acontece muito. E tem toda uma dinâmica também, porque às vezes a pessoa ela pode responder em liberdade. Então a gente tem ali um momento onde a gente conversa, dialoga mesmo com a polícia,
e consegue esse tipo de coisa. E também a gente dialoga com o Ministério Público, porque mesmo se o delegado não quiser indiciar, o Ministério Público pode querer oferecer a denúncia, que nem eu falei. E também pode ser que aconteça ao contrário. O delegado ele queira indiciar e se a gente conversa com o promotor, ele vai decidir não denunciar porque ele vê que não tem elementos e tudo, e ele pode pedir para arquivar o inquérito policial. Então é muito importante essa fase inicial, porque ali é onde tem um diálogo, até mesmo com agentes de acusação ou de investigação, que no caso é a polícia ali, que ela é responsável por fazer essas investigações com relação a se chegar até o judiciário, e o órgão de acusação, que é o Ministério Público, onde a gente pode conseguir conversar com o promotor, conseguir algo, ou também para que tenha um acordo de, vamos dizer assim, de não continuidade daquela investigação, porque já foi acordado, já a gente entra em acordo ali com eles. Então, assim, tem soluções que podem ser tidas para que nem se tenha ação penal, e tudo de uma forma que beneficie a pessoa. Só que, se não for conduzido de forma ativa esse momento inicial, muito perigoso, porque às vezes vai correndo, o Ministério Público denuncia, porque na dúvida e ele não tem nenhum tipo de esclarecimento, ele vai denunciar, por quê? Porque na justiça também, ao momento onde a parte ela vai ter o direito de ser ouvida e tudo, então, já que ele vê que tem elementos, que nada coloca dúvida com relação ao que foi o crime cometido, ele vai denunciar e vai ter o que a gente chama de devido processo legal. Então, a pessoa vai ser julgada, vai ter um momento de falar e tudo, mas é que nem eu falei, às vezes pode ser prejudicada porque no momento inicial não foi conduzido da melhor forma pelo advogado. E também no momento inicial, às vezes você tem um flagrante ali que o advogado ele pode fazer uma audiência de custódia, que essa audiência é só para ver se a prisão foi legal mesmo, se tudo aconteceu de forma limpa, vamos assim dizer, né? Sem nenhum tipo de agressão por parte da polícia. O motivo dessa audiência é para isso perante o juiz e tudo mais. E nesse momento pode ser que o advogado consiga que, mesmo que o processo que vai continuar as investigações e tudo mais, que a pessoa responda em liberdade, porque às vezes não tem nenhum dos requisitos de uma prisão preventiva, que é uma prisão antes de qualquer condenação. Então é muito importante esse momento inicial pelo advogado, é um momento importantíssimo. Se você conhece alguém ou está passando por algo assim, não espere que chegue até a justiça, porque ali, dependendo do caso, pode ser resolvido. E se não for resolvido, claro, vai depender do crime e da situação, se não for resolvido, pelo menos é possível criar uma forma de robustez para que no futuro você tenha assim, ou provas, ou que tudo foi feito da melhor maneira, com as melhores falas, assim, que eu digo, tipo, preparado, que a pessoa não fale algo pelo impulso, ou que a pessoa não fale algo e o escrivão escreva outra coisa e ela assine algo que ela realmente não falou. Então, assim, por uma série de coisas, e que nem eu falei, tem uns detalhes que só o advogado vai saber, que é o prazo do flagrante, quando que a família tem que ficar sabendo disso. Então a gente analisa tudo isso. E às vezes acontece um erro ou alguma questão tão grande que às vezes a gente vai para a justiça, que é o que a gente chama dos habeas corpus, né, HCs, já deve ter ouvido falar aí, tanto os colegas como também qualquer pessoa, às vezes na mídia e tudo, então você já deve conhecer, onde a gente faz um habeas corpus com pedido liminar para trancar a ação penal. E o que seria isso? É para trancar, para que nem vá para frente o que está ali. Vai depender, claro, do momento e tudo, se está no inquérito, se está na fase ali inicial do processo, mas a gente consegue trancar ali, que chama, né? Chama de trancar, é como se colocasse fim ali, para que nada aconteça de errado no sentido de prosseguir de forma errada. Então, às vezes, é possível fazer isso. Então, assim, tem diversas soluções que elas só vão poder ser vistas se por acaso você tiver uma defesa muito boa. Então, assim, eu falo isso porque eu vejo muitas pessoas que só me contratam, elas têm um contato inicial comigo, aí depois passa alguns meses a pessoa, olha, eu pensei que não ia dar em nada, e agora deu alguma coisa. Eu recebi aqui
um oficial de justiça na minha casa e tem uma denúncia aqui e tudo, e eu tenho um prazo para me defender, um prazo de responder à acusação, defesa prévia e tudo mais. Aí eu falo, pois é, tem como assim, atuar a partir de agora, porém, talvez poderia se ter feito ou não ter chegado a esse ponto, ou a gente ter armado, vamos dizer assim, um cenário para fazer a melhor defesa. Então, assim, você tem que saber que tem uma importância muito grande essa parte inicial ali na delegacia. Isso não é brincadeira, e às vezes ali é algo que nem crime é, você pode ser julgado por isso. E você tem que saber do seguinte, o inquérito policial, aquela parte investigativa, ela é sigilosa, então ninguém vai saber. Agora, quando se faz uma denúncia contra você, facilmente a pessoa vai saber que teve um processo criminal contra você, mesmo que você seja absolvido. Então, se for algo que, mesmo se for algo simples, se você não fizer algo para que não se vá para a justiça, você vai ter um problema sério de reputação na internet, por exemplo. Na internet que eu falo, porque a pessoa vai colocar seu nome no Google e vai ver que você tem uma ação criminal. E ela não vai saber se você foi absolvido ou não, mas você vai ser uma pessoa assim que sua reputação vai ser colocada em jogo de forma bem boba, tá? E às vezes a pessoa quer economizar agora, mas ela acaba gastando muito mais depois. Então pense bem, saiba da importância do advogado na defesa, saiba a nossa importância. A gente não quer atuar por atuar, e não quer atuar de imediato porque a gente quer simplesmente ganhar dinheiro. Claro que essa é a nossa profissão e a gente ganha com isso. Porém, querendo ou não, a recomendação é sempre, quando você puder, você já tem que contratar. Ou seja, se você falar com um advogado ou dependendo de como entrou em contato, já é para sair praticamente contratado, você tem que ter a confiança de que aquela pessoa vai ser seu advogado. Se você não tiver, o que você pode fazer? Pode contratar ela para fazer aquele ato. Vai sair mais barato, vamos assim dizer, no sentido que vai ser particionado, vai ser só aquela etapa, mas você tem que contratar alguém, nem que seja alguém de sua confiança, não seja exatamente quem você quer, para depois você contratar outra, mas é importante ter alguém e você puxar a orelha e falar, olha, me defende aí, vê o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Agora, se você não tem confiança, o que eu falo? Faz aquele ato e depois você já entra em contato com o advogado que realmente é da sua confiança, para ver se ainda tem alguma coisa para ser consertada, para ser feita. Porque é um momento que tem que ser muito proativo, tanto de fazer pedido se for necessário ali em delegacia, quanto encher o saco dos policiais no sentido de, cadê? Porque senão o delegado faz o relatório final sem atender os nossos pedidos. E isso pode ser culpa nossa também, no sentido de que a gente tem que estar ali batendo na porta. Se não respondeu, a gente tem que judicializar, a gente tem que fazer uma forma de ser ouvido, porque por isso que serve a nossa profissão. Então é isso, espero que tenham entendido e entendam bem a importância da defesa.